Olá, gente, boa noite. Seja todo mundo muito bem-vindo, bem-vinda à nossa live. Hoje vai ser a última live dessa Semana Internacional do Meio Ambiente com convidados, né? A nossa convidada de hoje é super especial e vai trazer um tema muito interessante aqui pra gente. Ela já chegou aqui, já estou conectando com ela para vocês entenderem o que a gente vai falar hoje. Vai ser super interessante, não percam. Olá! Olá, Daniela, tudo bem? Olá, pessoal. Tudo bem, Rebeca? E você? Tudo certo? Ansiosa para nossa live. Eu também. Obrigada pelo seu tempo, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui no nosso canal. Com certeza vai ser muito interessante tudo que você vai trazer. Você vai dar uma aula aqui para muita gente. Obrigada mesmo pela sua disponibilidade. Imagina, é um prazer estar aqui com vocês. Ah, legal. Bom, então aqui o nosso canal, né, da Circulagem, ele é muito diverso, né? A gente conversa sobre muitos assuntos relacionados à gestão ambiental, principalmente gestão de resíduos, né, que é o foco da startup, mas a gente trabalha com muita coisa aqui. Então, eu queria que você primeiro falasse um pouco macro, assim, né? Qual que é a atuação do CDP? Como que vocês trabalham com as empresas? Como que vocês trazem alguns temas? Qual que é esse relacionamento, essa conexão com resíduos e também com os investidores? Assim, primeiro macro e depois a gente vai chegando nos temas mais micro. Claro, perfeito. Bom, de maneira muito resumida, o CDP é uma organização sem fins lucrativos internacional que trabalha há mais de 20 anos com o tema de mudança climática, mas principalmente colocando o dado ambiental no centro da tomada de decisão. Nesse Uhum, sentido, a gente engaja com empresas de todo mundo. Para você ter uma uhum, ideia, foram mais de 10 mil organizações reportando ao CDP o ano passado, para coletar esses dados ambientais, não somente de cunho climático, mas também gestão de recursos hídricos e outros, e colocar esses dados à disposição de investidores e também das próprias empresas, né? Dani, quando a gente uhum, pensa numa empresa gerindo sua cadeia de fornecimento, esses dados ambientais também são muito mais, né, que bem-vindos. Né? E nesse uhum, sentido, principalmente a agenda de clima e resíduos é uma agenda que se conversa muito bem, uhum, não do ponto de vista de impacto negativo, mas das potencialidades positivas, né? Então, por exemplo, uhum, hoje o IPCC diz que gestão de resíduos ou emissões derivadas de resíduo representam 4% da emissão global, né? Que é ok, digamos assim, uhum. não é muito. Mas quando se tem um processo adequado de gestão de resíduos, isso pode deixar de ser um problema e ser uma solução. Né? Então, por exemplo, é possível mitigar de 10. Ah, perfeito, assim. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho, assim, para quem não tem não sabe, tem essa noção, assim, esse detalhe de como funciona todo esse reporting que vocês fazem das empresas para as empresas. Achei muito legal isso que você trouxe, para elas conseguirem organizar todos os dados dela, de toda essa agenda, né? Você explicar o que é o escopo um, o escopo 2, o escopo 3, quem que responde o quê, e aí a gente vai deixando um pouco mais claro algumas coisas relacionadas mais a resíduos, né? Não, perfeito. É um assunto bem, bem técnico, então fiquem à vontade para perguntar, mas basicamente quando a gente fala de emissões de gás de efeito estufa, todas as organizações, né, no caso a gente está falando aqui de empresas, têm que fazer inventário de emissões. E para facilitar a metodologia, são divididas em três grandes grupos, né, ou escopos. Quando a gente fala de escopo 1, eu estou falando de emissões diretas, né, vinculada à operação, à atividade da organização. E escopo 2 são emissões vinculadas à questão energética. E aí, escopo 3 é o que a gente chama de emissão indireta. E aí é um grupo bem completo, bem complexo, são 15 categorias, para vocês terem uma ideia, que vai desde viagem de funcionário até emissão de emissões, mas no caso de resíduo especificamente, são duas categorias que importam mais, né? A categoria 5 dentro do escopo 3, que ela trata de emissões geradas por geração de resíduo.
E Uhum. a categoria 12, que ela fala de fim de ciclo de vida de produto, né? Um termo um pouco mais amplo, mas também envolve resíduo. Uhum. Aí, o grande desafio do Scope 3, no caso de resíduo, é que para fazer a conta, você tem que, na verdade, acionar o seu fornecedor ou a pessoa que gerencia o seu resíduo, porque esse dado não vai estar com a própria empresa, né? Esse dado vai estar com o Uhum. fornecedor, o responsável pela gestão. É um baita desafio, né, para você conseguir organizar esses dados e não só ver o dado, né, depois tomar as ações, se você vê que o seu fornecedor não está contribuindo positivamente, se ele tem melhoria, se ele tem gargalo, né, é um desafio muito grande para a empresa. Já é um desafio fazer gestão de tudo que está na mão dela, né, e aí quando vai expandindo para os terceiros, fica mais complexo ainda, né. E aí eu queria que você ajudasse, então, a dar algumas dicas, assim, como que a gente relaciona, e você já começou, a gente já fez essa introdução, né, sobre a agenda, então, da gestão de resíduos com esse escopo 3, né, então, o que que você vê aí de boas práticas, o que que você pode trazer aí que pode ajudar muita gente que está assistindo essa nossa live? Claro. Acho que resíduos, né, no geral, em termos de emissão, é um tema bem amplo, tem várias interfaces, por assim dizer. Uhum, Acredito que um dos principais desafios tem a ver com a emissão de metano, principalmente devido à destinação. Então, aí a gente tem toda uma linha de ação, né, que é referente a esse tema. Inclusive, o próprio CDP monitora metas de redução vinculadas ao metano, que é um gás uhum, muito impactante para a questão da mudança climática. Depois, a questão de uso, reciclagem e destinação de produtos, desperdício, na verdade, de materiais na indústria. Então, é uhum, um grande pool, e aí a gente vê muita inovação acontecendo do ponto de vista uhum, industrial mesmo, de como a gente, né, reduz a utilização de materiais, tem um ciclo de vida mais bem desenhadinho, aí tem uma grande oportunidade do ponto de vista de redução de emissão. Né? E o terceiro ponto tem a ver com energia. Pouca gente uhum, faz esse link, mas é muito a questão de você usar resíduo para gerar energia, sim, é uma grande uhum, sacada, né? Que a gente uhum. consegue alimentar a questão energética e também vinculada a um produto ou subproduto aí. Ah, legal. Então, olhando assim, na gestão de resíduos, a gente pode falar tanto do que a gente chama tecnicamente de gestão de resíduo pós-processo, né? Então, aquilo que a indústria mesmo produz, que sai do processo dela, ela diminuir, ela reduzir, quanto ela destinar de forma correta, garantir que não chegue no aterro, né? Que é onde vai emitir mais ainda metano. E de preferência aterro, né? Sem contar alguns que deixam cair até no lixão, né? E em relação também, então, a pós-consumo, né? Que é um dos focos aqui da circulagem, que é em relação a todas essas embalagens que a gente olha na legislação ambiental como logística reversa, né? Isso também entra no escopo 3, também tem análise nesse sentido? Ou mais Não, do pós-processo? exatamente. Tem os dois, né? Como eu falei, bom, o Uhum, escopo 3 é muito diverso, e mesmo em resíduos, vocês sabem melhor que eu, que é mais diverso ainda, entra os né? dois. Então, tanto a questão de geração de resíduos, e aí você tá correta, muito do que as empresas estão colocando de meta e fazendo está em redução do uso, né, ou desperdício ou reciclagem Uhum, desses materiais. E como eu falei, tem uma categoria que só olha para o end life, tipo final de vida, que é justamente essa parte do uhum, pós-consumo. É, legal. a parte do pós-consumo, acredito que ainda é uma parte que tem mais desafios do ponto de vista das empresas para conseguir monitorar, né? Então, a gente Uhum, fala de análise de ciclo de vida, que é bem bacana, parece uma coisa fácil, mas sabe que não é muito nossa. complexo, tem uma análise completa, bem feita, né? A gente Uhum, carece não só de dados, por uhum, exemplo, de consumo, de destinação, mas de dados de emissões, dados climáticos. Então, a gente tem modelos de é, emissões, só que eles são altamente variáveis para tipo de material, até mesmo geografia. Né? Se você nossa. pensa numa cadeia aqui no Brasil, com certeza tem, a gente chama de fator de emissão diferente de uma cadeia similar na Europa.
né? Uhum. Então, como a gente lida com esse desafio é muito complexo. Mas sim, os dois lados são incorporados e a questão de energia também, né, que eu comentei, é um ponto que algumas indústrias estão olhando bastante. Ah, legal. Ah, bem interessante isso. E acho que igual você comentou, assim, que foi perfeito. Em relação à agenda de resíduos, ela vem de encontro com todas as questões de mudanças climáticas e todas as regularizações que estão vindo por aí, compromissos voluntários, não só o que já está sendo exigido, começando a ser exigido de uma forma mais obrigatória, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho, assim, como o CDP faz essa conexão com os investidores, aqueles que querem investir em empresas que tenham, de fato, o DNA na sustentabilidade, que comprovem isso, né? Eu queria que você contasse um pouquinho como que eles questionam a questão da gestão de resíduos também, e aí se você quiser também falar um pouquinho, abrir para escopo 3 no geral, assim, já que a gente viu que é um escopo tão complexo, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho como que funciona. Claro, perfeito. O CDP em si, ele tem uma rede de investidores, que é uma rede de investidores que usa a nossa plataforma para adquirir essa base de dados. Né? Dentro do Uhum, questionário do CDP, a gente olha resíduo não só em emissão, acho que é importante ressaltar. Sim, uhum, também, obviamente, quando a gente está pedindo um detalhamento do escopo 3, resíduos vai estar lá e é muito importante. uhum, Né? Mas também é questionado a questão de resíduos em metas de redução de uhum. emissão. Então, sejam metas específicas a redução de metano ou outras metas, então a gente pergunta, e sim, né, é um pool de redução de emissão muito relevante para certas indústrias, então a gente questiona Uhum, isso. Né, uhum, iniciativas voluntárias de redução de emissão, né, baseadas em resíduos, uhum, então outro ponto que a gente discute. Né, e energia e ciclo de vida. Né? Esses uhum, são, digamos, as dimensões que o CDP olha para resíduo, mas vale uhum, falar que o CDP é um dos players aí no mercado, uma série de outras plataformas também olham para resíduos, né? Inclusive o interesse de investidor na questão ESG ou ASG, que é de ambiental, social e de governança, tem crescido muito e muitos players do mercado financeiro, eles têm desenvolvido índices de sustentabilidade que sempre olham para resíduo, né? Então, exemplo, uhum, talvez eu falar uma sopinha de letrinha aqui, mas Sustainalytics tem um índice que olha, tem a gestão de resíduo como um dos aspectos, MSCI, Bloomberg, S&P, enfim, né? O CDP a gente chama de fornecedor primário de dado, mas esse dado vai para outras organizações que processam e no final devolvem para o investidor uma avaliação ampla das empresas que inclui sim gestão de resíduo. Na parte ambiental, na verdade, tem dois aspectos. Então, lembrando, né, ESG ou ASG, o A é de ambiental, os dois aspectos que mais são olhados é clima e resíduo. uhum. Ah, perfeito. Eu acho que isso é bem importante, né, a gente trazer aqui na nossa live, porque a gente está falando de uma agenda aí muito complexa e de muita gente olhando, e a gente que é da área ambiental, a gente tem que aproveitar essa onda, né, que está sendo muito falada e não está sendo exigida apenas por quem é da área ambiental, né. Então a gente vê investidores do mercado financeiro exigindo e a gente só fica alegre, né, porque agora vai, né? Se não tinha, se vinha antes aquelas coisas assim, não tem orçamento para a área ambiental, agora vai ter, né? Você sente isso, que nesses últimos anos esse movimento foi aumentando? Você que já tem mais experiência, já está há bastante tempo no mercado? Não, com certeza. Principalmente nos últimos 5 anos, o interesse de investimento ambiental. Eu travei? Não sei se travou um Não, pouquinho. voltou, Não? voltou. Foi Ok. bem rápido. É, então, sim, a gente tem visto um crescimento grande de interesse e por métricas. Né? Uhum, Então, eu acho que há muito tempo, há uns anos atrás, era quase que uma seleção de mercado. Tem interesse, sou sustentável, quero ser ambiental, mas tem uma clareza do que é, né?
E como a gente mede, como a gente entrega e como reporta, né? Então, hoje, o que a gente vê é um aumento de pressão, mas com métricas Uhum. consistentes, né? Então, quando a gente fala de Aham. meta de redução de emissão, eu vou fazer um cálculo, né, de quanto eu estou Uhum. gerando de resíduo, como é que eu vou reduzir, qual que é a minha meta de redução para daqui 10, 20, 30 anos, né? Ou, Uhum. enfim, a meta da prática associada, e isso tem que estar claramente reportado para o investidor. Uhum. Inclusive, eu digo mais, acho que tem um efeito cascata dessa pressão. Não Uhum. sei se eu posso trazer aqui um tema novo, que a gente vê Claro. investidor pedindo essa informação, né, de empresas e as empresas pedindo do seu fornecedor. Então, à medida que o Uhum. investidor ele pede, pô, quero metas, quero avanço, performance, ambição no tema de gestão climática e gestão de resíduos, como a gente está comentando, isso vai cascatear, porque gestão de resíduos, Uhum. como eu falei, sendo escopo 3, não é algo que eu resolvo sozinho. Então, eu não É. consigo, como empresa, colocar uma meta de redução de 60% do meu desperdício, do meu consumo, sem acionar meus fornecedores, seja Uhum. fornecedor de matéria-prima, né, seja meu produto, enfim, eu aciono a cadeia inteira, né, para Uhum. conseguir honrar esses compromissos. Ah, perfeito. Eu ia até, a próxima questão ia ser até nesse sentido mesmo. E quando alguma empresa, assim, não está com uma boa avaliação no escopo 3, então essa cascata para aquela empresa está meio complicada, né? Como que os investidores veem isso? Como que eles apoiam? Como que eles cobram? Até onde vai a paciência deles? Como que funciona, assim, aí focando já em escopo 3? É, Olha, os investidores têm cobrado, eu diria que ainda dá para melhorar a cobrança do ponto de vista de conhecimento técnico dos investidores, né? Uhum. Então, a gente está Uhum. entendendo que o investidor, ele é um especialista de uma outra área e que ele está olhando para vários aspectos, né, do A, do S, do G. Uhum. É, Na nossa avaliação, muito da pressão ainda está no escopo 1 e no escopo 2. Né? Eles Tá. cobram gestão de resíduo, mas esse link entre resíduo e clima é Uhum. algo que não todo mundo tá por dentro, conhece, né? Então, sim, tem a pressão, mas nesse ponto específico, acho que a gente ainda pode, o CDP como terceiro setor, né? Circulagem como startup, acho que a gente ainda tem um papel aí muito importante para cumprir na sociedade, de capacitar essa Uhum. autoridade, como a gente chama, né? Quem pede e Uhum. usa essa informação e as empresas. Ah, legal você ter tocado nesse assunto, porque a gente aqui na Circulagem, a gente foca bastante em tudo que a gente fizer, tá dentro da nossa plataforma, com KPI, com qualquer tipo de indicador, e tá sempre com muita transparência e rastreabilidade, né? Então, todas as conexões que a gente faz entre as empresas e as cooperativas, por exemplo, que é uma das coisas que a gente foca aqui, tá tudo na plataforma mostrando, olha, tal cooperativa recebeu um investimento X, ela está conseguindo melhorar a sua produtividade, então a intenção já é ajudar as empresas em todos os relatórios que ela precisar fazer, mesmo que não for uma empresa que esteja, que tenha necessidade de responder a um GRI, por exemplo, mas ela faz algum tipo de reporte para a própria interno mesmo, a gente entrega isso, porque a gente vê que se não tiver dados, você não consegue analisar, né? Você não consegue analisar o que a empresa vem fazendo, se ela está evoluindo, e aí ela não consegue nem mensurar uma boa meta, né? Eu acho que vocês devem passar por essas mesmas coisas, né? Exatamente. E a gente tem um papel muito importante nesse sentido de ser uma rota do caminho, né? Um Uhum. roadmap de indicadores. Você imagina as empresas e os investidores, eles têm milhões de indicadores para olhar. A gente está falando aqui de uma fatia do aspecto ambiental, Uhum. do ESG, né? E eles olham tudo, financeiro. Então, o nosso papel realmente é dar essa guia de quais são os indicadores chaves. Olha, para climas Uhum. tem que olhar esses aspectos. Para emissões, Uhum. escopo 1, 2, 3, né? O que tem que monitorar? E já dá essa indicativa muito clara e, Uhum. preferencialmente, facilitar essa coleta.
né? Então, Uhum, uma plataforma como a de vocês, por exemplo, é muito importante nesse sentido, né? O uhum, próprio CDP tem tentado avançar no sentido de como a gente coleta essa informação, né, de uhum, uma ponta e como disponibiliza da outra ponta, uhum, para facilitar a vida do usuário, né? O usuário empresa, o uhum. investidor, por mais que a gente tenha alguns posicionamentos de que é o certo a se fazer, se algo não é prático, acaba caindo no desuso e não é isso que a gente quer. Ah, Né? Então, quanto mais uhum. práticas, user-friendly essas plataformas Uhum. forem, melhor. Ah, legal. Eu acho que a gente vai tendo uma boa sinergia, porque é bem o foco da circulagem, né? Trazer isso de uma forma muito fácil e facilitar a equipe que está fazendo essa gestão, né? Porque a gente sabe que quem responde todo o questionário, quem corre atrás para conversar com os seus fornecedores, é toda a equipe aí de sustentabilidade das empresas, ou de meio ambiente, ou às vezes tem algumas empresas que já tem uma equipe de reporte ESG, mas tem aí um pessoal, e eu já tive do lado de lá, assim, posso falar, que a gente tem um trabalhão de reunir todas essas informações. Então, para gerar um indicador, você tem que movimentar a empresa inteira, trazer, mostrar a importância até para quem está no operacional, né? Então, do mesmo jeito que para o investidor é complicado ele ter que olhar tantos indicadores, para quem está do lado de cá gerando os indicadores também é um trabalho bem árduo, né? E quando a gente vê essas plataformas, e essa foi a ideia da circulagem, é aumentar a performance da equipe, né? Porque senão a equipe não consegue responder nunca, né? Para vocês, por exemplo. Vocês têm contato com muita gente desse lado, né, da empresa, né? Quem está correndo atrás da informação. Você sente isso também? Que é uma Com correria. certeza. Tanto que um dos aspectos que a gente olha, inclusive é um espaço dentro do questionário que a gente chama de engajamento, porque a Uhum, gente entende que não tem solução climática sozinho. Assim, não é uma empresa uhum, que vai fazer sozinho, e dentro da empresa não é só o setor de sustentabilidade e meio ambiente que vai fazer acontecer, muito pelo contrário. Né? A gente é, vê a parte de sustentabilidade na empresa, o meio ambiente, como um articulador, né, dessas uhum, soluções. A solução está na ponta, está na operação. Né? E é, todo dia é relatado pelos nossos pontos focais esse desafio de como você senta com as diferentes partes interessadas e explica a importância da agenda. E aí eu não estou falando só na ponta de quem está implementando a ação, mas até nos altos níveis de gestão. Então, estou falando nível de uhum, diretor, né, nível de conselho, porque por mais que um corpo técnico apresente uma solução climática ou de gestão de resíduos, sem o apoio da uhum, alta liderança, não vai para frente. Né? Tanto uhum, que não é incomum que convidem o CDP para uma roda de conversa que não é só com meio sustentabilidade. Então, a pessoa fala assim, você vem aqui falar com o meu financeiro para explicar essa questão de risco? Você topa vir falar com o pessoal que faz gestão de fornecedor, com a área de compras, explicar por que isso é importante? E a gente topa, né? Então, esse trabalho de uhum. educação, de engajamento, é um trabalho de formiguinha, mas que ele vai criar multiplicadores. Você falou essa parte de compras, eu imagino mesmo, porque se você não tem um bom sistema, uma boa organização de homologação dos seus fornecedores, quando a gente volta ao que a gente estava comentando de escopo 3, você vai dar um tiro no pé, né? Então não é só preço. Se você está sendo cobrado por um investidor por outras questões, né? E principalmente quando a gente fala da agenda climática, dos indicadores ambientais, do ASG, você também tem que cobrar já na sua homologação, né? Então, eu entendo que quando vocês são chamados nesses treinamentos, praticamente, né? Vamos treinar nossa equipe de compras, já entra nesse escopo 3, né? Já ajuda muito, né? Não é que é uma obrigação, mas já colabora nesse sentido, né? Não, perfeitamente. Inclusive, esse é um dos trabalhos que o CDP tem. A gente tem um trabalho que chama Supply Uhum, Chain ou de cadeia de fornecimento, e esse é o nosso papel. uhum, Né? Vale lembrar que a gente olha os dois lados da moeda. Então, a gente uhum, capacita a equipe de compras, porque uhum. sim, cada vez mais tem que olhar mais que o preço, né? Então, a equipe de compras É, é uma equipe tem muita admiração, porque é uma equipe muito pressionada.
né? Muito pressionada para reduzir custo a qualquer situação, para ter entrega consistente no tempo, em volume, em qualidade, em quantidade. Então, é uma equipe muito pressionada. E aí, quando a gente chega com a demanda ambiental, né, muitas vezes, e sem explicar, assim, no seco, muitas vezes parece, nossa, mais uma. E agora? Eu tenho esse fornecedor no preço perfeito, mas ele não tem esse critério ambiental. Enfim, então não a dá gente para tem fazer que... vista grossa, Não, só então dessa vez. tem que conquistar esse pessoal. A gente faz muito treinamento para equipe de compras e é muito bacana quando a gente vê eles entendendo o porquê desses formulários, né? Porque sem o comprador tá comprado, digamos assim, na agenda, não rola. E o outro lado é treinar o fornecedor. Geralmente os fornecedores, eles são um pouco mais, digamos, abertos, né? Porque a gente chega neles Legal. a pedido do comprador, né? Então, eu sou cliente, querendo ou não, né? Fazendo uma solicitação, né? Você costuma, no mínimo, sorrir e falar, e acenar, né? Falar, não, vamos, com certeza. Então, a gente vê a vontade de fornecedor muito clara, mas, claro, acho que talvez faltem algumas questões mais técnicas, né? Então, a gente pensa, não é o comprador que vai preencher o formulário, ele vai pedir o formulário do fornecedor. Então, entender o que é escopo 1, o que é escopo 2, o que é escopo 3. A gente tem várias capacitações, inclusive gratuitas nesse sentido, Que né? Como é que legal. eu calculo, por que isso é importante, enfim, onde se encaixa. Dicas de ferramentas, tem bastante ferramenta gratuita, inclusive, que faz o cálculo, né? Então, eu diria que com um fornecedor é mais que convencer, né? Se o cliente está pedindo, a gente tende a aquecer, mas no sentido de dar o ferramental mesmo, sabe? Dar a vara e ensinar a pescar. Ah, é bem isso mesmo, perfeito. Assim, teve uma pergunta aqui, antes de eu continuar, eu queria fazer essa pergunta. Peraí, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Foi a Juliana que falou. Estou implantando a gestão de resíduos e controle de emissões na empresa. Vocês poderiam sugerir alguns indicadores básicos para acompanhamento dessa gestão? Claro, na verdade, Juliana, isso vai depender muito do setor, da indústria, porque cada indústria, digamos assim, tem os seus... A Daniela vai saber até melhor que eu, tem as suas principais fontes, digamos assim, de emissão por resíduo, né? Tem indústria, por exemplo, a própria setor industrial, né, de materiais, que resíduos vai ser super importante, então provavelmente talvez a gente precise de um conjunto de indicadores, né, muito robustos, né, e que a Dani não me mate, mas tem indústrias que talvez resíduos nem seja tão material assim, né, alguns setores. Então vai muito depender de qual indústria a gente está falando, de qual empresa, para a gente conseguir identificar qual que indicador faz sentido. A ideia é que sejam poucos indicadores, mais objetivos e fáceis de medir e integráveis à metodologia de cálculo. Então, por exemplo, se eu já sei que eu vou precisar de uma informação para fazer meu cálculo de emissão, né, eu já pego esse indicador que pode ser usado depois, né, não ter indicador por ter. Né, a gente já saiu dessa época de ter milhões de indicadores que não necessariamente são utilizados depois. Não sei se a Dani quer complementar. Acho que é importante isso que você falou, depende muito da indústria. Acho que quando você está muito no começo, ela falou que é o setor bancário, mas se você está muito no começo de colocar os indicadores, a primeira coisa é entender quais são os resíduos que você produz, né? E aí, primeiro você faz um diagnóstico. Então vai para o setor bancário, eu vou chutar aqui. Então é mais resíduo de escritório, então vai ser papel. Quanto de papel você produz? Quantos quilos de papel? Não consigo pesar, não tenho balança, estou no banco, né? Você falou setor bancário, né? Na indústria você já tem até uma balança específica para a gestão de resíduos, é diferente, é outro ferramental. No banco, então, quantos saquinhos, quantos sacos? São 200 litros, 300 litros por dia, por semana? Então você, primeira coisa, qual que é o volume de produção? O volume ou massa, né? Depende. No banco eu imagino que não vai ter uma balança de resíduos, mas tudo bem, né? Seguimos só com volume, então. Acho que esse é o primeiro ponto e você conseguir ver para onde está indo esses resíduos, né?
E aí você começa a destrinchar tudo. Para onde está indo esses resíduos? Se você está jogando na coleta pública, com certeza suas emissões já foram para o saco, né? Pode-se dizer assim, você não está garantindo uma boa gestão. Então, acho que é nesse sentido que você começa um trabalho, né? E aí, depois que você identifica aonde, e aí é o que você falou, isso já é a identificação, qual que é a emissão, qual que é o ponto de emissão, né? Se você não sabe onde você começa a emitir, aí não dá, né? Aí não vai acontecer. Você tem alguma coisa específica para setor bancário, para dar essa dica para a Juliana? Então, Juliana, uma discussão muito bacana para o setor bancário, não tem tanto a ver com resíduos, talvez peço desculpas, mas é dentro do Scope 3, ainda falando de maneira ampla, é a categoria 15, que é a categoria de investimentos. Né? Então, para banco, setor financeiro no geral, que se tem discutido bastante, é que o principal impacto indireto, lembrando, Scope 3 igual a impacto indireto, né? Não está nas operações próprias, mas sim onde eu coloco meu dinheiro. Né? Então, se eu faço investimentos, crédito, então imagina que eu estou dando crédito para uma companhia agrícola que vai, né, plantar soja, né? Qual que é a emissão atrelada a esse investimento? Então, aí sim é um desafio que não tem uma solução em si, tem algumas metodologias, alguns caminhos, né? É uma discussão nova, né? Mas tem um banco no mundo bom, agora deve ter mais, mas há uns 2 anos atrás tinha um banco que fazia todo o inventário de Scope 3. Entende? Scope 3, algumas organizações veem como opcional, ou então não vê todas as categorias, né? Mas esse banco, que é o Crédit Agricole, da França, fazia de todas as categorias Scope 3, né? Inclusive investimentos, e segundo eles, esse Scope 3 para eles, na categoria investimento, representava 98% das emissões. Né? Então, para a gente ter uma noção, né, da importância do Scope 3 e para banco especificamente dessa área de investimentos. Né? E aí, enfim, é outra seara, por assim dizer. Eu acho que isso deve ser uma tendência até para todas as empresas que focam muito mais em prestação de serviço, né? Porque quando a gente fala da indústria, é aquilo que a gente começou a falar, então é a gestão do resíduo pós-processo. Então ela produz um produto e sai um resíduo e ela tem que fazer a gestão dele e aí depois e ainda tem que olhar o escopo 3 em relação a todas as emissões dos seus fornecedores. Agora o serviço já é bem mais focado em prestação de serviço, então é muito mais indireto, né? Acho que é isso, né? Exato. Não sei se eu posso só trazer uma curiosidade. Claro. Uma das empresas que a gente trabalha, no ponto de vista global, né? Lembrando, o CDP é global, é o grupo Caesar Palace. Não sei se vocês sabem, uma rede de hotéis, cassinos, tem Las Vegas, enfim, tem no mundo inteiro, é muito grande. E, especificamente, para a questão de serviços hoteleiros, por mais que seja serviço, resíduo é muito importante. Tanto que você até entra na parte de relação com o investidor do Caesar Palace, uma das metas que eles têm é a redução do desperdício de resíduos 50%, acho que era até 2020, e 60% até 2025, porque é um serviço, mas basicamente o que eles fazem envolve resíduo. Então, quando você prepara um café da manhã para um cliente, você leva uma garrafinha d'água no hotel, né? Então, só uma curiosidade aí, pelo menos quando eu fiquei sabendo disso, me surpreendeu. Eu falei, nossa, eu nunca imaginei que resíduos ia ser uma emissão super material para o setor de hotelaria. E porque, você me corrija se eu estiver errado, né, assim, mas pelo menos pela minha experiência das empresas que eu passei, o que era foco, assim, o que era a maior parte das emissões era com logística, então tudo que tinha a ver com logística, e aí, igual você falou, desde viagem do funcionário até entrega de produtos, distribuição, e aí por aí vai, né. Eu acho que essa que é a beleza do Scope 3, e por isso que a gente não que entende como opcional, mas não tem essa exigência de que todos os escopos eles sejam necessariamente calculados, né? Óbvio, a gente pergunta, você olhou se é material? Aí você fala, a ideia é que sim, para todos os 15, são 15 categorias. E para aqueles que são materiais, você faça o cálculo, porque vai depender muito
muito da indústria. A logística, para algumas indústrias, é imprescindível. Então, a gente pensa, por exemplo, telefonia e emissão indireta. Você fala, nossa, emissão indireta de telefonia, mas imagina, tem um prédio lá na JK, da Vivo, e aí, que mais eles emitem? A operação logística, né, de telefonia e internet é gigantesca. Quando você imagina a quantidade de carros que tem na rua, seja frota própria ou não, né, para fazer manutenção, instalação, né, e nesse caso, enfim, energia também, por conta especificamente das instalações de TI, mas muda totalmente. Você pensa numa cadeia de supermercados, né? O escopo 3 vai ser emissão de fornecedor, né? De compras, uma das categorias é produtos comprados, né? Então, supermercado é isso, basicamente o que eles fazem da vida, comprar produto, né, e colocar na prateleira para que outra pessoa compre, né? Então, isso vai variar bastante de indústria para indústria, setor para setor, né? Mas o que é importante é sempre olhar. A gente tem um desenho clássico, né, dessa discussão, que é um iceberg, e aí você tem a pontinha para fora, escopo 1, escopo 2, e por dentro, escopo 3. Que é justamente aquilo que você não vê. E é isso, e aquilo que a gente vem falando aqui, né, na nossa live, o que você não mede, você não gerencia. Então, se você não tiver esse contato com o seu fornecedor e você entender o que você tem que pedir dele, então olhar todos esses questionários e ter esses treinamentos, você não vai saber nada do que está embaixo, né, do iceberg. Você não vai entender o que está acontecendo, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho o que você vê como tendência, então, dessas novas regularizações, tanto no âmbito climático, quanto em qualquer outra questão que você também, e aí aberto mesmo, vamos sair de resíduo, falar tudo que você vê como tendência, porque eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento aqui. Claro, perfeito. Acho que a principal tendência que a gente vê na agenda climática, mas vamos colocar na agenda climática barra ambiental, é sair do voluntarismo. O que é voluntarismo? Eu sou sustentável, estou fazendo isso porque eu sou bonitinho. Ou mesmo o investidor pedindo, mas assim, ia ser legal, ia ser bacana. Pô, faz isso, é bacana, eu quero, porque tá dentro da minha tese de investimentos. E tá tudo bem, né? Mas isso tem saído desse tom de voluntarismo e sendo cada vez mais forte do ponto de vista de regulamentação. Né? Então, tanto o Bacen tem algumas normativas, o Banco Central agora está com uma consulta pública que fala de quais são os critérios, né, ou como as instituições financeiras devem olhar para os aspectos ambientais, né? Inclusive olhando bem especificamente a questão de clima e quais indicadores, exigindo transparência dessa informação, a coleta desses dados, a disponibilização desses dados para stakeholders. Então, eu acho que acabou a era do você tem um diferencial porque você tem esse tipo de ação, né? Não, na verdade, chegamos finalmente no ponto que isso é um critério de entrada. Sim, se você não segue essa regulamentação, você está fora, você vai ter sanção, você vai ter multa, vai ter prejuízo, seu investidor, né, vai sair. Então, a grande tendência agora é regulamentar. E acho que uma segunda tendência seria talvez harmonizar conceitos, então taxonomia, indicadores, então mesmo clima ou outros, diferentes empresas e organizações mediam de maneira diferente a mesma coisa. Né? A partir do momento que eu dou esse passinho para regulamentação, para harmonização, a gente chama de padrões, né? A gente começa, para a questão ambiental, definir métricas precisas, assim como para emissões a gente decidiu que ia ser tonelada de dióxido de carbono equivalente, é um indicador, é uma métrica, outras métricas estão sendo colocadas, né? Para clima especificamente,
Acho que a principal guia que a gente tem olhado é um nome feio, é uma sigla também, chama TCFD, é o Task Force on Climate Related Financial Disclosure, né, o Força-Tarefa de Transparência em Questões Climáticas, que ela diz que eu não tenho que ir além de emissão, além de métrica, e olhar, por exemplo, governança, olhar as metas, olhar a gestão de risco, né? Então, a gente tem visto essas grandes guias surgindo falando para as empresas, o que é ótimo, né? Acho que facilita o trabalho de todo mundo, facilita o trabalho da empresa, do investidor. Muitas vezes a gente sente que o investidor ele quer, mas ele não sabe o que pedir exatamente. Então, se a empresa entregar A ou B, ele não sabe o que é bom, o que é ruim, né? Então, esse trabalho de tendência de normatizar, né, o que é excelente, regulação e de harmonização. Acho que são as principais tendências aí e que são muito... A gente vê com muitos bons olhos esse caminho. Ah, perfeito. E você já vê, então, que as empresas... Eu vejo assim, né, que tem empresa que já está na vanguarda e já está fazendo de forma voluntária e agora que vai regularizar para elas também é uma vantagem, porque aí não fica aquela coisa, eu estou falando que eu tenho o DNA na sustentabilidade, faço assim, mas a outra empresa faz metade do que eu faço e também fala que tem o DNA na sustentabilidade, então começa a todo mundo ter o mesmo peso e a mesma medida. E as empresas que não têm, você vê que elas estão correndo atrás ou elas estão assim, vamos esperar, ver o que vai acontecer e depois eu vejo? Olha, tem de tudo, né? Mas do ponto de vista de quem já faz, a gente vê umas de fato saindo na dianteira, por já ter todo um histórico, né, um caminho. Tem empresa que já faz, que talvez não tenha avançado tanto, acho que é uma questão de tempo, né? Então, imagina que você tem uma maneira de operar, mesmo na questão de sustentabilidade, né? E clima, e resíduos, enfim, ambiental, e aí chega uma normativa, chega uma orientação que às vezes vai em outro caminho, ou pede um passinho que é um pouquinho mais apertado do que você estava, né? Então, tem empresa que já faz, que também tá um pouco patinando, aí a gente fala muito agora, tem fala de greenwashing, como é que... Enfim, então essas regulamentações normativas podem separar o joio do trigo. E quem não faz, a gente vê, no geral, o pessoal com muita vontade, assim, muito otimismo, muito querendo fazer, mas talvez ainda enfrentando algumas barreiras técnicas. Né? Seja do ponto de vista de conhecimento, do ponto de vista de obtenção de dados, como eu falei, né? Porque às vezes chega a pressão, ok, você tem que ter uma meta, você tem que ter uma métrica, mas você nunca mediu, você não sabe que indicador você usa, e mesmo que tenha um indicador perfeito dos sonhos, você não tem como mensurar ele, porque você não tem, às vezes, o equipamento para medir, né? Ou a plataforma, o sistema, né? Então, eles ainda estão batendo um pouquinho a cabeça, eu diria, né? Ainda que com muita vontade, sim, né? De se somar à discussão. Legal, e acho que assim, a gente já está chegando quase no fim aqui da nossa live, passou rápido. Acho que eu queria só que você desse umas últimas dicas práticas mesmo, né? Então, a gente falou muita coisa aqui, eu estou vendo que tem muita gente aqui de empresa, muita gente comentando sobre a importância da responsabilidade climática nessa agenda toda, né? E aí eu queria que você comentasse assim, pra gente não ficar, eu acho muito ruim quando a gente que é da área ambiental só critica, então e a gente é da prática, a gente trabalha com isso, então quais seriam as dicas práticas para aquela empresa que está se sentindo pressionada, sabe que ela tem que correr atrás e encontra essas barreiras técnicas, né? O que você daria de dica, ou até mesmo ferramentas dentro do CDP, como falar com vocês, quais são as dicas assim que você daria? Cara, perfeito. A primeira dica é muito básica, né? É uma dica talvez prática, mas é que não ter medo de falar que você não sabe, você não tem, mesmo para um cliente investidor. Então, a gente vê muita empresa que, por exemplo, não reporta os dados no CDP ou não reporta de maneira nenhuma porque não tem. E a gente, quando liga fazer engajamento mais direto, é porque eu não tenho ainda, não fiz, porque eu tô com esse problema.
Cara, fala, todo mundo quer ajudar. Se o investidor está te pedindo, ele quer ajudar. Se o seu cliente está te pedindo, ele quer ajudar. Nós, com certeza, né? Então, acho que a primeira barreira, por mais que não seja técnica, é ser transparente, de verdade. Ó, eu tenho até aqui eu não sei. E aí vão surgir as soluções, né? De maneira prática, o CDP tem uma plataforma de educação à distância, né? Chama CDP Education. Que a gente trata desde de questões super amplas, de explicar o que é agenda climática, por que é importante, IPCC, todos esses nomes difíceis, essas As siglas todas. Até inventário de emissão, recurso hídrico, tem curso para investidor, tem curso para cidades, a gente não falou aqui, mas cidades também tipo, é um ator muito importante nessa discussão. Tem alguns materiais, grande parte dos materiais, ou partes materiais são de acesso gratuito, né? A gente tem alguns cursos que são pagos, mas assim, bem acessível, tipo presenciais, sabe? Uma coisa assim, bem acessível. Mas a maioria dos básicos são gratuitos. Então, curso de inventário de emissão tá lá gratuito. Então, buscar informação, tem muita coisa na internet, tem ferramentas prontas. A gente tem um canal de suporte também, no caso do CDP, depois eu posso deixar, mas um e-mail repórter CDPLA, ou por telefone, que eu posso deixar o número também. Então, é só ligar, mandar o e-mail. Com todo prazer, a gente ajuda as empresas que estão iniciando essa jornada. E assim, sem mérito de tamanho. A gente tem trabalho com grandes? Sim, mas vou dar um exemplo. Na América Latina, 120 grandes empresas listadas reportam ao CDP, ok? Né? Quando a gente fala para pequena e média empresa, estou falando de mais de 1.100, 1.200 empresas reportando todo ano. Assim, a gente tem desde empresa familiar, que tem 10 funcionários, até empresa intermediária. Então, assim, não tem tamanho, tá? Se precisa de apoio, quer falar sobre a agenda, quer se desenvolver, pode entrar em contato com a gente, com muito gosto. Nossa equipe vai apoiá-los. Ai, perfeito, assim, e aproveitando ainda nossos últimos minutos, assim, eu vi que tem gente aqui que trabalha com o município, que faz parte da gestão pública, então acho que daria para aproveitar esse tema que você trouxe, assim, rapidinho, só para deixar claro o que seria essa agenda, então, das cidades que o CDP se dá apoio, se não dá apoio, isso eu realmente não tenho conhecimento, como que funciona essa parte? Claro, o nosso programa de cidades, ele é feito em parceria com outras organizações, por exemplo, o ICLEI, né, o C40, o pessoal que é de cidades vai saber, também outra sigla, outro conjuntinho de termo técnico. E, basicamente, a gente apoia a cidade na capacitação também para a gestão do tema. É importante falar que para municípios a gente olha adaptação e mitigação, né, com igual relevância. Né? E resíduos, inclusive, é uma seção, né? Então, quando você fala de empresas, resíduos está dentro de emissão, está dentro de metas. Em município é tão relevante que não está dentro de alguma coisa. Tem uma seção resíduos, né? Uma seção de gestão de resíduos lá. É muito relevante do ponto de vista, obviamente, de emissão, mas de administração pública, né? Então, para as cidades, a gente convida a reportar, né, na nossa plataforma, e a gente dá toda a capacitação, né, como eu falei, para empresas também, tem para cidades, CDP do que tem curso para cidades também, pessoal, podem acessar, e justamente explicar quais são os principais aspectos que têm que ser olhados do ponto de vista climático, como calcular, dar dica de ferramenta, né, e um ponto que eu acho bem bacana do ponto de vista de cidades, só para finalizar, é que a gente também tem um espaço para que eles possam propor projetos, né, para investimento de colaboração com investidores e empresas. Então, as cidades podem propor projetos ali no nosso questionário, por exemplo, um projeto de resíduo, perfeitamente. Né, olha, a gente quer desenvolver esse projeto com esses benefícios, esse impacto positivo no clima, nananana, e a gente precisa de investimento, né, e o CDP faz a ponte, né, com investidores e empresas para conseguir, né, deslanchar esses projetos. Isso particularmente é algo que eu acho bem bacana do trabalho de cidades. Ah, que legal, porque você consegue, às vezes o problema da cidade é em relação ao orçamento,
E por isso que vem essa tendência ao PPP, né, que a gente fala, que é a participação público-privada, então ter todo esse engajamento, ter parceria, e porque quando a gente fala ainda mais em gestão de resíduos do município, se o município não estiver muito bem alinhado com quem produz resíduo que está ali no seu território, então não são só as pessoas, são as empresas, são as indústrias, e inclusive com relação à destinação, se tem aterro, se não tem aterro, se faz parte de um consórcio, se não faz, então ele depende de tudo isso, né, dessas parcerias, e saber ter essa notícia é muito boa mesmo, com certeza tem muita gente feliz aqui na live. Olha, Não, com excelente certeza. Um comentário, excelente saber tudo isso, obrigada pela oportunidade de ouvi-las. Foi a Marta. Marta, se você quiser mais informação, pode mandar no nosso direct aqui, e a gente entra em contato, tira as dúvidas, te ajuda com mais dicas. Tem muita gente aqui que está fazendo um comentário que realmente a gente está aqui com o coração apertado hoje, estamos todos em luto pela engenheira agrônoma Emilene Santos da Cooperenges, é verdade, ela foi nossa primeira convidada aqui, ela que estreou as lives na circulagem, logo mais a gente vai soltar uma nota, a gente também está muito triste por isso, por essa notícia. Aqui ela falou, a Emilene também participou, ela participou mesmo, foi maravilhosa a live com ela. Bom, mas então, voltando aqui a Rebeca, a gente já falou de tendência, falou dos escopos, falou de investidores, falou de cidades, tem mais alguma informação super interessante para você entregar aqui para a gente, e fresquinha aí vindo do CDP? Olha, o que eu posso falar é que nós estamos em pleno ciclo de reporte do CDP, né? Então, como eu falei, a gente coleta todos esses dados ambientais de organizações, né? Empresas, cidades, para fornecer para investidores e para as próprias empresas e a outros atores, né? Como eu comentei. Né? Então, qualquer empresa que está interessada em reportar pode, por favor, entrar em contato com a gente ou cidade. E mesmo que, não estou pronto para reportar, mas quero conhecer mais do tema, a gente tem todo esse material de capacitação que eu falei para vocês. Então, assim, a gente acha que sustentabilidade é binário, né? Sou ou não sou? E é um progresso, né? É uma espiral, é uma escadinha. Então, o primeiro passo é conscientização, é buscar informação, né? Então, estamos aqui. E o bom desse ciclo de reporte é que é justamente quando a gente coloca todas as capacitações no ar. Tem webinar, tem um monte de coisa, material, então é um período muito fértil para buscar informação. Então eu recomendo que quer saber mais do tema, né, entre em contato com a nossa equipe e tem uma série de materiais que a gente pode recomendar. E você tem algum contato, ou e-mail, ou telefone para a gente publicar aqui, para quem tem esse interesse? Claro, eu não sei se eu escrevo ou se eu falo. Eu escrevo, pode falar que eu escrevo. Reporte cdpla@cdp.net. Peraí. cdp.net. Vê se está certo, se eu escrevi certo. Falta um E, desculpa, reporte com E. Com E? Então, peraí. Reporte CDPLA, né? CDPLA @cdp.net. Nesse e-mail, pessoal, a gente consegue dar qualquer tipo de suporte, tirar dúvida, redirecionar, enfim, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. Legal, tem muita gente elogiando a nossa live, que bom que vocês gostaram. A gente está começando aí um ciclo novo de lives, como a gente foca em muitos atores da cadeia de resíduos, de sustentabilidade, então a gente vai trazendo temas variados e agora a gente está entrando aí nessa série de lives focadas para o setor corporativo, para tentar trazer facilidades e
e ajudar, porque a gente sabe que o dia a dia é bem pesado, né? Quando a gente tem que entregar um monte de meta e a gente tem que fazer a coisa acontecer dentro da empresa, seja por atendimento legal, por atendimento voluntário, é um trabalhão, então por isso agora a gente vem com bastante dicas e convidados para quem é do mundo corporativo. Aí mais um comentário aqui da Marta, foi trabalho de formiguinha, mesmo dentro do setor público é mais desafiador, é ainda mais desafiador. É. Com certeza. Ninguém discorda. Ninguém discorda, não tem nem o que falar, você falou tudo. Muito obrigada, as meninas sustentáveis. Obrigada, Juliana. Gente, muito obrigada por todo mundo que assistiu. Quem tiver mais interesse sobre o assunto, pode mandar no direct ou no comentário aqui do vídeo, que vai ficar todo gravado, né? Se vocês têm interesse de outros assuntos, pode falar que a gente tenta trazer convidados ou a gente tenta fazer material, conteúdo para todo mundo. Rebeca, muito obrigada, foi maravilhoso. Você deu uma aula aqui para a gente, para todo mundo. Foi perfeito, assim, não tenho o que falar. Parabéns pelo seu trabalho e parabéns pelo trabalho do CDP, parabéns mesmo. Obrigada, Dani. Obrigada pelo convite, na verdade. É um prazer estar aqui com vocês hoje, de verdade. Ah, legal. E tá E no vamos meio das fazer suas mais. férias ainda. Mas não tem problema. Esse é o tipo de convite que a gente gosta muito e é leve. Vamos marcar mais interações, mais Com certeza. parcerias. Com certeza. Agora que a gente praticamente fez uma introdução, agora dá pra gente entrar em temas mais técnicos ainda e explicar muita coisa aqui. E aí, quem ficar com dúvida, volta nessa live que foi perfeita, assim. Brigadão, viu? Obrigada, Dani. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Boa noite. A live vai ficar gravada. Qualquer coisa, vocês entram em contato com a gente. Um beijão para todo mundo que assistiu. Um beijão, Rebeca. E até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau.